Como que era a cabeça, a mente do Vitor quando ele entra no curso de filosofia? O que é que tinha na sua cabeça em nível de fé, intelectualidade? Olha, eu entrei aqui nesse campus do Centro Universitário Ítalo Brasileiro e fui à capela agradecer a Deus também por isso, porque eu fiz mestrado, eu fiz graduação em Direito, depois eu fui para o mestrado em Filosofia Antiga na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que tem um núcleo de filosofia antiga, NUFA, que é um dos maiores do Brasil. Vou estudar Platão, que é a base da filosofia cristã. Sim. Platonismo de origem, de Santo Agostinho. É a base dessa ideia de que o mundo não se reduz ao materialismo. Então é a filosofia mais poderosa da antiguidade para reconhecer que tem uma dimensão espiritual, a gente chamaria assim, e intelectual, inclusive da mente divina que projetou o mundo. Sim. Então, ele aqui me lembrou um pouco o campus da PUC, com esse verde, com esse clima ameno no centro. E eu lembro que quando eu fiz mestrado na PUC, durante 2 anos, eu não fui na capela da PUC. Caramba! Não me ocorreu, e a capela, de algum modo, tinha lá, mas estava um pouco desprestigiada, eu não sei se geograficamente, onde ela está, eu nunca fui convidado para ir à capela. Isso é um assinte. Isso é entrar num lugar em que há Nosso Senhor vivo no sacramento e não lhe prestar reverência, é grave. É falta de fé, é falta Aqui de... Aqui a gente chama a capela de reitoria, né? O reitor está no sacrário. Exatamente. É o centro gravitacional do estudo católico. É o lugar em que Santo Tomás resolvia os problemas filosóficos e teológicos, encostando, inclusive, a cabeça no sacrário fisicamente. Ah, é? Era. Santo Tomás assistia 2 missas por dia, passava boa parte do seu dia lendo, boa parte ditando, ele pouco escrevia diretamente e depois dando aula. Mas quando ele tinha um problema filosófico e teológico, ele ia para a capela e ficava horas em diálogo com o Senhor resolvendo uma questão filosófica e depois voltava para ditá-la para os seus escribas. Então, eu era um homem sem fé no mestrado. Esta que é a verdade. Mas eu buscava a verdade, porque a filosofia platônica buscava a verdade. E essa verdade é o logos. Quando São João, no 4º evangelho, começa dizendo, no princípio era a palavra. A palavra que ele usa em grego é logos. Esse logos era o que Platão e Aristóteles buscavam. Era a inteligência ordenadora por trás do mundo sensível. Então, eu buscava essa divindade. Eles diziam que era Deus, mas não é Deus com D maiúsculo e uma pessoa, muito menos trinitária. Então eu buscava a verdade, não sabia que ela estava na igreja. Respeitava a igreja, eventualmente ia à missa, mas era uma cabeça também de uma pessoa relativamente ascética, porque eu sacrifiquei boa parte do meu conforto de casa e sacrificava o que seriam as delícias do Rio de Janeiro, essa nova Babilônia, né? Essa nova Sodoma, Sim. Rio de Janeiro, com as suas praias e atrativo, e eu não me interessava por isso. Eu estava no Rio como uma seta. Olha como Deus é generoso. Em 2010, eu comecei a dar aula na faculdade do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. E ali foi um primeiro passo para a minha conversão. Porque eu entrei na faculdade para dar aula de filosofia da religião e comecei a observar a beleza do canto gregoriano. Olha só. E aí eu falei, esses monges, eles realmente têm algo que eu não tenho e que é melhor do que o que eu tenho. Porque eu vou acordar para estudar, eles vão acordar para rezar. Então eu tinha uma rotina de estudo, eu tinha uma certa disciplina, uma certa ascese de não ir para a praia, ou de não comer besteira, para não dormir tarde, para acordar cedo para estudar. Então eu tinha essa disciplina. Deus foi me podando até me mostrar que na verdade é a cruz que é o logos e que é a verdade resplandecente de Deus. Olha, e aí eu me converti no Rio de Janeiro, já no doutorado. Em 2010... Você fala converteu, foi uma volta. Isso, uma volta para casa. Filho pródigo. Que intelectualmente foi comer bolotas dos porcos entre os pagãos e os pós-cristãos. Porque o meu doutorado foi sobre os alemães. O meu mestrado foi sobre os gregos, antes de Cristo. E o meu doutorado foi sobre os alemães depois de Cristo. E no meio estava Cristo. No centro da filosofia está Cristo. Como no centro da história está Cristo. Sim. Então, quando a gente calcula 2023 anos depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no centro da filosofia está a revelação cristã. E, portanto, o que a gente chama de filosofia medieval. Porque a filosofia moderna se caracteriza como sendo anticristã, antimedieval, antitomista, anti-escolástica, por assim dizer. Então, nesse momento, eu falei, eu vou levar a sério a filosofia medieval. Porque ela é a verdadeira herdeira da filosofia de Platão e ela é a única capaz de rebater os desafios da filosofia contemporânea.
Então, estudar para mim, que é muito comum, ajudou a rezar. Então, é isso que eu digo para as pessoas. Isso eu acho que a primeira red pill que a gente pode dar para os nossos... eu não sei rezar. Ninguém sabe direito, né? A gente está aprendendo, a gente morre aprendendo. Mas pegue um livro de um santo. Ou a Sagrada Escritura, pegue São João, quarto evangelho, e veja como Jesus falava com o Pai naquelas longas orações. Como um amigo, de forma íntima. Então, ficar calado diante de um livro, eu já sabia fazer. Sim. Só que tive que mudar o livro. E um livro me tocou. As Confissões de Santo Agostinho. Nossa, imagino, viu? Porque é um filósofo, Sim. um homem muito brilhante, muito inteligente, e um homem que conhece a psicologia humana do desejo insaciável por prazeres na cama, na mesa, pelo status social, pela inteligência, curiosidade intelectual. Então, eu me identifiquei muito. Mas quando você chega para fazer o doutorado, você ainda não era casado. Não, mas a minha namorada, na época, já estava no Rio fazendo o doutorado dela, que é minha esposa, Laís. Ah, vocês se conheceram lá? Não, nós nos conhecemos em Belém. Quando eu voltei da Alemanha, porque eu sintetizei esse percurso. Um mochilão, você disse que fez. Eu fiz um mochilão na Europa e depois eu tive a oportunidade de morar um tempo na Itália, na França, numa jornada de 6 meses, e depois na Alemanha por 3 meses. Na França e na Itália, enviado pela igreja, pelo padre Fabrizio Meroni, que era diretor do Centro de Cultura e Formação Cristã. Certo. Na Alemanha, pelo governo alemão, por uma bolsa. Quando eu concluí, isso na graduação em Direito, tá? Quando eu voltei, eu sabia que eu iria para o Rio. E me apaixonei pela minha esposa, Laís. E que de algum modo a gente continuasse namorando. E visitava Belém, voltava para Belém de vez em quando, mas atraí para que ela fosse para o Rio fazer o mestrado. E ela acabou indo fazer mestrado também, não em filosofia, embora ela seja como eu, filósofo, mas na história social da cultura, que é muito próximo de uma história das ideias, da mentalidade, da cultura, etc. E aí ela foi para lá. E a gente se converteu juntos e noivos, querendo viver o matrimônio cristão. Por isso que o nosso apostolado passa muito pela explicitação e pelo esclarecimento do que é o amor humano. Matrimonial, a união fecunda e aberta à vida. A gente estudou o Humanae Vitae, né? Então a gente se converteu intelectualmente e descobriu a beleza e a verdade e a bondade da doutrina católica sobre o amor humano. Ela também já era católica. Isso, nesse percurso, ela foi se tornando, junto comigo. Entendi. Né? Que passa pelo Opus Dei, que passa com a nossa descoberta da espiritualidade de São José Maria Escrivá, que tem, ao mesmo tempo, uma ênfase no estudo e na doutrina, mas também na piedade, na prática da devoção. Então a gente começou a ir à missa, a gente começou a se confessar, a gente começou a ter direção espiritual, a gente começou a entender a história da igreja, o papel da igreja, a relação com o Estado. Então isso foi fazendo sentido. E ninguém nunca tinha dito isso pra gente. Então aí a gente se encontrou na igreja e teve a coragem, com a ajuda de Nosso Senhor, de viver a coerência da fé. Antes do nosso casamento, graças a Deus. Então a gente casou, por assim dizer, sabendo o que era o casamento. Olha que coisa. Então, você faz o doutorado ali já católico. Isso. No doutorado eu já era católico. Em 2011 eu acho que eu já era católico, convicto, consciente. Eu casei em 2012. Sim. Eu estava... No mestrado foi 2008 e 2009. Ali eu estava intelectual, no máximo em católico. 2009, 10 eu me converto. 10 eu estou convertido, no meio do doutorado eu sou católico. E com muita naturalidade, nesse Brasil pré-polarização, com muita tranquilidade na universidade. Isso a gente perdeu hoje em dia. Eu me tornei católico e eu falava com os meus amigos ateus, seculares, com naturalidade. Do Opus Dei, da igreja, do Papa, na época era Bento XVI. Sim. Hoje a gente não pode nem mais falar isso. Isso é uma tragédia que aconteceu no Brasil. Porque as pessoas passaram a se hostilizar e a se odiar gratuitamente, a associar a fé com a política, a associar convicções religiosas. Descarta a pessoa simplesmente. Como se a pessoa fosse um nazista, um fascista. Isso é besteira. É uma tristeza. Isso realmente é uma tristeza.
abraço.